Legal, né, pessoal? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar um outro algoritmo aqui para a gente fazer, certo? Que vai ser o seguinte, ler dois números, inicial e final, ok? Sendo que o final não pode ser menor do que o número inicial, certo? Ou seja, a gente vai ler dois números, só que o número, o segundo número não pode ser menor que o primeiro, tá certo? Até por questões assim de falha no algoritmo, tá ok? Certo? Isso é uma coisa que normalmente o próprio programador é que deve prever. Eu já estou prevendo aqui no próprio enunciado da questão, só para ficar bem claro essa questão aqui para vocês, tá certo? O que eu quero o que eu quero que tu faça? Eu quero que tu escreva, né? Quantos números pares, e quantos números ímpares encontram-se entre os dois números fornecidos pelo usuário. Certo, pessoal? Então, essa aqui é a minha questão. Eu quero que você leia, então, dois números. Perfeito? Leia dois números e simplesmente diga assim, ó, quantos são pares, quantos são ímpares, tá certo? E também o número final não pode ser menor do que o número inicial, tá certo? Então, vamos ver aqui. Que nome a gente vai dar? Par, ímpar, conta, certo? Então, par, ímpar, conta vai ser o nome deste algoritmo, tá ok? Então, quais serão as minhas variáveis aqui, pessoal? Bom, vai ter que ter o número inicial, vamos botar aqui número inicial, número final. O que mais que eu posso ter aqui? Eu posso ter, então, aqui mais duas variáveis. Então, uma para dizer quantos são pares e quantos são ímpares, certo? Então, números pares e números ímpares, correto? Então, vamos botar aqui de inteiro mesmo, do tipo inteiro, tá bom. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente primeiro vai fazer, vamos primeiro então zerar essas duas variáveis aqui, que a gente irá usar para acumular valores, que são números pares e números ímpares. Esses aqui não precisa, pessoal, porque eu vou ler este número, então eu não preciso estar inicializando eles, tá ok? Então vamos lá, números pares, eu vou fazer com que ele receba, bom, deixa eu usar o mostra aqui primeiro, né? Mostra, aliás, eu estou zerando ela, né? Perdão, que hoje é plena terça-feira de carnaval, né? Números pares 0 e números ímpares também 0. Muito bem. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero ler, então, o número inicial e o número final, certo? Então, mostre, digite o número inicial. Muito bem, a pessoa vai digitar o número inicial e vai armazenar aqui dentro do meu número inicial, então, que é aquela minha variável que a gente acabou de criar aqui em cima, certo? Então, a mesma coisa eu vou fazer para ler o número final. Então, leia o número final, tá? Ler número final. Ok. Então, eu já li os dois números. Agora, o que eu preciso fazer? Agora, eu preciso, então,
criar um laço de repetição, né, para mim, para mim contar então quantos são pares e quantos são ímpares no intervalo desses dois números, tá ok? Então a gente vai usar aqui o laço de repetição, enquanto, né? Enquanto. E agora, pessoal, a gente começa então a separar o homem das crianças, né, pessoal? Por quê? Porque, por exemplo, aqui agora, o que que eu faço aqui? Agora que começa a entrar a lógica de programação, porque zerar aqui, ler isso aqui, todo mundo já sabe perfeitamente. Mas e aí, como é que eu vou achar a solução para este meu problema? Que eu vou ter dois valores, inicial e final, e quero listar todos os pares e dizer quantos são pares e quantos são ímpares dentro deste laço, certo? E aí, como é que eu vou fazer? Por exemplo, eu tenho aqui, o cara digitou lá o número 30 é o inicial e 40 é o final. Então, eu vou ter que começar a ler pelo 30, certo? E até o 40, tá certo? Então, uma solução seria a gente fazer o seguinte, fazer com que esse número inicial primeiro seja 30, depois 31, depois 32, depois 33, e dizer que enquanto ele fosse menor ou igual ao número final, é porque ele não chegou no fim, então eu queria que ele continuasse no laço. Então eu poderia dizer o seguinte, enquanto o número inicial fosse menor ou igual ao número final, tá? Eu poderia então, agora sim eu poderia estar, deixa eu colocar aqui o início do laço, início do enquanto, certo? Só para ficar bem claro que esse aqui é o início do enquanto. E aqui, fim do enquanto. Então, pessoal, vejam bem aqui o seguinte, ó. O número que eu vou estar analisando sempre vai ser esse número inicial, então, tá ok? Sempre vai ser esse número inicial. Então aqui, pessoal, a análise que a gente vai fazer é exatamente a mesma que tem aqui. Se número mod 2 for igual a 0, então quer dizer que esse aqui é par. Então o que a gente vai dizer aqui dentro, pessoal? Assim, que se o meu número inicial mod 2 for igual a 0, então se o número inicial então for igual a 0, então o que eu quero que ele faça, pessoal? Simplesmente eu quero que ele então eu quero que ele incremente 1 para o número pares. Então, número pares vai receber, tá? Número pares mais 1, ou seja, quer dizer que ele achou um número par, certo? Agora, se esse número não é par, significa que ele é ímpar. Então, números ímpares vai receber números ímpares mais 1. Quer dizer, se for par, então ele vai incrementar no números pares. Se não, ele vai incrementar no números ímpares, certo? Então vamos lá aqui. Na verdade, o correto aqui seria a gente criar uma variável específica para o número que está sendo lido e deixar a variável inicial para sempre manter o número inicial, para que depois lá no final, se eu quiser, ó, entre o número tal e o número tal tem tantos pares e tantos ímpares, dessa forma aqui eu não poderia fazer, porque eu vou ter que incrementar o meu número inicial para que ele possa então analisar o próximo número. Então aqui nesse caso seria número inicial vai receber então número inicial mais 1, para que ele possa, depois que ele leu o 33, então ele leu o 34, leu o 35 e assim por diante, certo? Beleza, então agora na próxima aula a gente vai dar continuidade. Tchau!